Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Mais um convidado especial para falar agora sobre um tema super relevante, Dr. Edmilson Fabri, que vem falar para nós sobre o estresse, né? Entendendo e gerenciando. Mas antes de nós adentrarmos nesse mundo tão fascinante de entendimento e realmente gerenciamento de toda essa situação do estresse, doutor Edmilson, eu quero primeiramente lhe dar boas-vindas aí em loco. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Janaína. É um prazer e uma alegria estar aqui com você e principalmente por trazer esclarecimentos ao seu público de um assunto tão pertinente, né? Que é o estresse, que é muito democrático, porque o estresse atinge a todos. Né? Infelizmente então, é a democracia verdade. total, desde a criança até o adulto, o estresse contempla a todos. E nós vamos tentar trocar umas ideias para entender como trabalhar melhor com isso, fazendo dele o seu aliado. E antes de nós falarmos do tema propriamente dito, que vai ser na parte número 2 e na parte número 3, nós queremos conhecer um pouquinho melhor quem é o Dr. Edmilson, quando começou a atuar como médico. Me conte um pouquinho da sua trajetória, doutor. Muito bem. Sou formado há 39 anos. Olha que legal. Completo 40 anos de formado. Me formei pela Universidade Sul-Fluminense, no Rio de Janeiro. Mas sou daqui. Mas vestibular de medicina você tem que fazer onde tem data disponível, porque é uma loucura. E graças a Deus passei lá. Me formei e vim para Curitiba. E fiz minha especialização na parte de aparelho digestivo, parte de clínica e cirurgia. Só que uma coisa me frustrava muito, era ter para o paciente o diagnóstico feito, a melhor medicação, e nem sempre ver o resultado que você espera. Olha. Com isso começou a me chamar a atenção o fato de eu estar concentrado só na minha especialidade. Sim. Que era tratar aquele estômago naquele momento. Comecei a perceber que o estômago era mais vítima do que vilão em alguns processos. O verdadeiro problema estava antes, que era no mental da pessoa. Uhum. Então as pessoas passavam por diversas dificuldades e acabam desenvolvendo um problema gástrico. Só que aquele problema é a ponta do iceberg. É como ele chegou a você. Cabe a você entendê-lo de uma maneira mais completa. Infelizmente, a medicina, no seu desenvolvimento, ela tornou-se muito especializada. Infelizmente por um aspecto, felizmente por outro, porque daí também trouxe um desenvolvimento tecnológico muito grande. Sim. Porém, na área médica específica, nos tornou muito sectários. Existe hoje o ortopedista de mão, o ortopedista de ombro, de joelho. Então ele deixa de ter uma visão mais completa do paciente e vê mais o órgão. Você lembra do Enéas, foi candidato a presidente, claro. Meu nome é Enéas. Uma sumidade, uma inteligência acima da média. Eu tive alguns contatos com ele em alguns cursos que ele fez aqui em Curitiba. E ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim, a medicina vai entrar num grande paradoxo. Por quê? Porque existirão especialistas que saberão tudo sobre nada. Uau. Porque a sua área de atuação será tão pequena que dali ele sabe tudo, mas ali é nada. E é o que não vai ser interdisciplinar. Exatamente, você não vai ter a visão mais completa do ser humano. Pensando nisso, há mais de 20 anos, eu fui fazer filosofia também. Olha, Por quê? legal. Para você entender o ser humano, você tem que entender um processo maior, e a faculdade não nos dá essa condição. Essa era uma revisão muito necessária no currículo, na formação do médico, em que deveria haver também filosofia.
para que ele tivesse uma compreensão melhor do ser humano e não saísse da faculdade tão técnico e pouco acolhedor. Sim, sim, sim. Aí fiz filosofia, depois fui abrindo essa formação, programação neurolinguística, hipnose, ferramentas que me davam possibilidade de oferecer algo mais. Aí sim eu vi que não só um comprimidinho ia resolver o problema do estômago desse paciente, mas muito mais o acolhimento e ouvi-lo. Mesmo não sendo terapeuta, o médico tem que ouvir o paciente, porque ele está abrindo para você a oportunidade de trazer um problema e você não pode deixar escapar aquela oportunidade de tratá-lo de uma melhor maneira. Claro que, com todo o conhecimento que o senhor teve, adotando alguns padrões que entendeu adequado, mas também ter essa visão de que cada paciente é um ser individualizado, que cada um tem uma jornada, tem uma trajetória, tem uma vida, tem um contexto. E aí sim, conseguir identificar aonde, dentro desse universo todo, efetivamente está a ponta do iceberg. Perfeito, Ana. Essa é a ideia e é assim que eu tenho trabalhado. Que legal! E os cases de sucesso, doutor? Veja, as insônias principalmente, as irritabilidades, as ansiedades e os medos que o mundo moderno acarreta. É aí que a gente consegue dar uma resposta melhor. Alguns processos depressivos, porque você tem dentro do paciente estressado duas vertentes dependendo da sua personalidade. Ou ele pode desenvolver uma depressão ou uma ansiedade. É muito da personalidade. Pessoas mais proativas, mais falantes, mais extrovertidas, tendem num processo de estresse acentuado irem para o aspecto da ansiedade. Pessoas mais reservadas, mais na delas, num processo de estresse acentuado, tendem a ter um processo de início depressivo. E o que a gente busca, na realidade, é esse equilíbrio, né, doutor? Perfeito. O equilíbrio para eu conseguir entender que o passado me trouxe até aqui, e a gente sempre tem alguns traumas, alguns gatilhos, que depois a gente até vai comentar, mas que eu tenho que ter uma calmaria de coração para também entender que o futuro está ali na frente. E não posso deixar de viver o presente, porque daí eu sou uma pessoa que, se eu não cuidar e não quiser manter esse equilíbrio, o corpo responde. Dentro disso eu tenho uma máxima que hoje é o ontem que tanto te preocupava ontem. Desculpe, hoje é o amanhã que tanto te preocupava ontem. Exatamente isso. Então, você já está nele. E ontem tanto preocupado com o hoje. Já está nele. Viva-o. A questão principal, você falou bem, o peso do passado que algumas pessoas carregam. É claro que é importante o passado porque é o que nós vivenciamos e nos tornamos. Porém, nós temos o presente para fazer disso algo diferente, para poder te dar uma possibilidade de futuro. Então, dentro desses aspectos na clínica, uma das coisas que a gente trabalha é essa harmonização com o teu passado. Porque senão você traz essa mochila muito pesada, uma cruz que você carrega, e fica preso àquilo. E todos os dias, independente de sol, chuva, segunda ou sábado, você já acorda com viés da preocupação daquilo que já aconteceu. E não enxerga exatamente aquilo que está aberto à tua frente para acontecer. E não se observa, porque quando eu me observo, eu já sei se eu estou, né, eu já tenho alguns sinais de que, peraí, agora tem que puxar o freio. Claro. Eu sou uma pessoa que, eu vou ter que admitir. Eu, como todos os médicos que me conhecem, sabem, eu não gosto de dormir, doutor. Eu acho que é uma perda de tempo muito grande. Olha. Mas eu também entendo que eu preciso disso. Eu não gosto, mas eu preciso. Então, eu descanso. Eu tenho meu momento ali, foi objeto de estudos e tudo mais, Sim. né? Mas a minha média boa, assim, para eu dormir, me sentir bem, 6 horas por dia. Não é ruim. 7 é o ideal. Tá. Um cálculo feito. Eu já tive essa fase, eu dizia,
para descansar eu tenho a eternidade toda, né? Agora é a hora da produtividade. Eu acho que são fases da vida que as necessidades variam. Sim. E que você deve respeitar os cabelos brancos conforme eles chegam. Sim. Porque é eles que te mostram o fator desacelerador. Você ainda não tem, cumpre as suas jornadas, mas é dormindo que você fortifica as suas memórias, renova todo um processo interno, né? É uma necessidade grande. Valorize esse sono. Sim, e até nosso médico de família, ele usa bastante uma terminologia comigo, que o meu sono é muito profundo. Então, realmente, eu tenho uma qualidade de sono muito boa. Ótimo, né? ótimo. Tem 2 vozes só que me acordam durante a noite. Né? Aí, quando eu escuto mamãe, aí são eles. Mas, assim, eu costumo dizer que a qualidade do meu sono sempre foi muito boa. Ótimo. Muito boa mesmo. Mas, esses sinais do corpo, muitas vezes, eles já se traduzem naquele puxar o freio de mão. Porque nós agora já estamos extrapolando o limite do ideal. Importante a visão para não entrar num processo de burnout e coisas assim. Né? Exatamente. E para nós encerrarmos essa primeira parte, onde nós estamos lhe conhecendo, eu observei que a sua clínica, né, ela se chama Stress Clean. Isto. E para chegar a Stress Clean, o senhor teve que estudar o estresse, entender o que é o estresse. Então, assim, como buscar entender o estresse e como chegou ao nome Stress Clean? Como eu te disse, me frustrava um pouco a falta de um resultado maior nas terapias que eu fazia dentro de um protocolo médico. A partir daí, entendendo que eu também tinha os meus momentos de dificuldade, de correria do dia a dia e lidava mal com esses momentos. E isso às vezes se traduzia numa insônia, numa dor de cabeça, ou mesmo numa dor de estômago. Varia muito dos órgãos-alvos de cada um. Eu percebi que é essa agitação nossa do dia a dia, que se chama estresse, e fui buscar autores, e tem dos mais diversos, que já falavam sobre o processo de estresse, o mecanismo que ele desenvolve dentro do nosso organismo, como ele se desenvolveu, da onde ele vem e como lidar melhor com isso. Puxa vida, mas para eu colocar ali um gastro, um cirurgião do aparelho digestivo que trabalha com estresse, fica meio confuso. Se eu criar uma clínica que objetive trabalhar especificamente no estresse, e claro, com a minha formação nessa parte do aparelho digestivo, poder auxiliar também os meus pacientes, vai ser bom. E o nome é sempre uma coisa que nem nome de filho, né? Você faz listas e vai. E era... Stress Clean realmente foi aquele assim que quando chegou não deu espaço para mais nada. Mas veio tanto nome anterior que, meu Deus do céu. E ficou Stress Clean e eu acho que representa bem hoje aquilo que a gente propõe, que é a prevenção e o tratamento. E aí conseguiu a interdisciplinariedade que necessitava. Isso, sem dúvida. Isso que me deu o conforto de atuar como atuo hoje. Legal, olha, eu já recebi aqui, inclusive, né, o folder. E no folder já sabe o que? Você sabe o que é estresse? E você já está agora curioso para adentrar no tema propriamente dito, entender o estresse, o impacto e como nós podemos fazer para gerenciar tudo isso. Então, não deixem de acompanhar a partir de amanhã a parte número 2 aqui na Inloco, a sua startup de inovação em comunicação.